Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim aqui para fazer umas respostas a algumas perguntinhas que eu deixei para vocês lá no meu Instagram, né? Que eu abri uma caixa de perguntas. Então, se você ainda não me segue, é a tua oportunidade de ir lá e me seguir. Vai estar aqui na tela, então você pode ir e me seguir. Então, bora lá. Eu deixei a caixinha aberta para que todos pudessem fazer qualquer pergunta. Mas qualquer pergunta mesmo, Gabriela Gomes. Pois é, então, vocês estavam livres para fazer perguntas sobre a minha vida, sobre a vida, e foi isso que vocês fizeram. Então, bora hoje tentar responder essas perguntas da melhor forma possível. Se eu não conseguir, me perdoe, eu tentei o meu melhor. Então, bora lá. E antes de responder essa primeira pergunta aqui, eu queria agradecer muito a participação de vocês. Vocês são excepcionais. Amo muito vocês, a vida de vocês tem me ajudado. Esse canal não seria nada sem as suas ajudas. Então, é isso aí, bora lá. A primeira é: e os abdominais do Murilo? Bem, os abdominais eu parei de fazer porque eu não sei fazer abdominal, dói muito minha coluna, enfim. Eu faço outras coisas que não são abdominais, mas também servem para abdômen, enfim. A outra é da Jali. Jali, que saudade de ti, cara. Idade: 15 anos. Vou fazer 16, inclusive, agora é dia 1º de maio. Vou dizer que eu amo muito livros. Eu gosto bastante de livros, viu, gente? Pois é, né? Manu Castro: faz o que nas horas vagas? O que significa isso? Bem, nas minhas horas vagas, eu normalmente leio, ou então fico tocando violão. Agora eu fico treinando, mas na maioria das vezes eu faço o que todo jovem comum faz, tipo ler livro, conversar com os amigos, tocar violão, às vezes assistir um filme, mas raramente ver um vídeo, enfim, qualquer coisa que seja entretenimento, o que eu considero entretenimento pelo menos, né? Carla Costa: minha irmã, qual o assunto abordado no canal? Jesus. GPK Christian Nunes: como faço para ter um ótimo desempenho nos estudos que nem o senhor ADM? Cara, muito obrigado pelo elogio, primeiramente. Eu não sei se eu tenho tanto desempenho nos estudos como você está falando, mas a palavra é disciplina. Você precisa ter disciplina no que você faz, não importa o que aconteça, não importa o que você está sentindo, não importa qual dia seja, exceto sábado e domingo, né? Sábado e domingo ninguém merece estudar, mas você precisa ter disciplina nos seus estudos, ter organização, e é isso daí, seguir o seu cronograma certinho. Eu já falei sobre organização nesse canal, eu vou deixar um card aí, e aí você precisa seguir, não importa o que aconteça, e assim você tem um bom desempenho. Victor Rodrigues Jotinha: de onde vem a criatividade dos vídeos? Cara, a maioria das vezes são experiências que eu vivo no meu dia a dia, mas todas elas, na verdade, são inspiradas a partir de uma experiência que eu tenho com Deus. Normalmente eu tenho uma experiência com Deus no meu dia a dia, e então eu tiro essa aprendizagem que eu tive naquele momento, naquele período da minha vida, naquele ciclo fechado, e eu tento aqui compartilhar com vocês da melhor forma possível. Quando não, eu compartilho conhecimento. Por exemplo, no Android Podcast que eu faço, eu compartilho meu conhecimento, mas é conhecimento bíblico, enfim, conhecimento filosófico e todas essas coisas aí. Mel Cristina fez 3 perguntas, Mel. Muito obrigado pela sua participação. Cara, ela tem 2 perguntas que estão totalmente conectadas. Então, eu vou tentar responder as 2 ao mesmo tempo. O que você faria se tivesse certeza de que não iria falhar? Eu não faria nada. Eu não falharia, ué. Eu somente não falharia. Por quê? Não tem nada que eu não faça hoje por medo de falhar. Que eu tenho certeza de uma coisa, meu. Enquanto eu viver nessa terra, eu nunca vou deixar de falhar. Enquanto eu for o Andrei desse corpo aqui, enquanto eu não morrer, né? Eu vou continuar falhando. Se você acredita em céu, eu creio que lá no céu eu vou parar de falhar. Mas enquanto eu vivo aqui,
Não tem chance, eu sempre vou errar uma hora ou outra, seja com pessoas, seja com Deus, seja comigo mesmo, seja com qualquer coisa, sabe? Seja nos estudos, com certeza, Amel. Inclusive, eu já devo ter errado com você. Mas eu não posso ter medo de errar. Eu não posso ter medo de falhar. Eu não posso me separar da minha natureza. Então, eu não posso deixar de fazer as coisas por medo de falhar. Eu nunca deixei de fazer alguma coisa por medo de falhar. Não por falta de medo, mas por, apesar do medo, ir em frente e fazer e tentar ao máximo. Lógico, não ser negligente com aquilo que eu estou fazendo. Eu preciso tentar ao máximo fazer de forma correta, tentar ao máximo me vigiar acerca do que eu estou fazendo, do que eu estou falando, para que eu diminua o percentual de erro, mas nunca zere. Então, na verdade, eu nunca me imaginei sendo uma pessoa perfeita. Ao mesmo tempo, eu nunca me imaginei sendo uma pessoa sem medo. Na verdade, eu sou, por natureza, bem medroso. Só que o que me faz corajoso não é a ausência de medo. O que faz alguém corajoso é justamente a luta contra o medo e a vitória contra ele. Ele não pode nos parar e nos impedir de fazer as coisas da nossa vida por conta da presença dele ali. A gente precisa vencer ele. Assim como o erro, assim também é o medo, porque o medo é uma emoção que constitui o ser humano. O medo é um mecanismo de defesa que nós possuímos. Cara, uma pessoa sem medo é uma pessoa extremamente perigosa em todos os sentidos. Em contraste a isso, uma pessoa que é extremamente medrosa é uma pessoa parada. Porque o excesso de medo te impede de fazer aquilo que você deveria estar fazendo e a ausência de medo te permite fazer aquilo que você não deveria ter feito. Então, se eu não tivesse medo, provavelmente eu estaria fazendo muita cagada. Desculpa o termo, mas é isso que eu estaria fazendo, muita cagada na minha vida, porque muitas coisas eu não fiz por conta do medo, mas coisas ruins. Eu não fiz coisas ruins sabendo das consequências que viriam após a minha atitude. Tá entendendo? Então, o medo serviu na minha vida como mecanismo de proteção. Quando eu percebia que o medo me impedia de fazer aquilo que eu deveria estar fazendo, eu lutava contra ele e vencia. E ainda venço, não no passado, mas no presente, que eu ainda continuo tendo que lidar com isso todos os dias, com medo de errar. Continuo tendo, com medo de fazer besteira. Continuo tendo, no medo de dar errado. Continua tendo, mas a gente precisa vencer esse medo e não deixar que um excesso impeça que a gente faça aquilo que nós deveríamos estar fazendo, mas também não devemos ir para outro extremo, para a ausência dele, que nos faz ser extremamente perigosos e fazer aquilo que nós não deveríamos estar fazendo. Beleza? Respondido? Então vamos à penúltima pergunta, que é da Larissa, que quer que eu seja cancelado. Larissa, muito obrigado pela pergunta. É uma pergunta muito boa, apesar da brincadeira que eu fiz aqui. Feminismo cristão, o que tu acha? Antes de falar minha resposta, eu recomendo que vocês possam ir lá no Instagram dela. Ela tem um conteúdo muito bom, uma voz muito linda. Parabéns, Larissa, pelo seu trabalho, muito bom mesmo. Então, feminismo cristão não é o que eu acho, é o que Jesus acha. Sabe, a palavra de Deus diz que Jesus é a imagem do homem perfeito. Jesus é a própria encarnação de Deus. Se a gente decide seguir a Deus, se alguém decide seguir a Cristo, ela deve seguir os seus ensinamentos e o que está escrito na Bíblia através dos profetas, dos discípulos e do próprio Jesus. Tá bom? Todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo para revelar a vontade de Deus às nossas vidas. Essa é a nossa base. Antes de tudo, todo cristão deve entender isso. Se você aceitou um dia Jesus como seu Senhor, como diz em Romanos, parabéns, a partir de agora você precisa seguir aquilo que Ele ensinou, aquilo que você deveria seguir, porque Ele é o seu Senhor. Senhor na Bíblia, naquele período, significava dono de escravo. Então, se você aceita Jesus como seu Senhor, você aceita Ele como seu dono. A partir de agora, você segue a Ele e Ele é o seu objetivo. Então, se você teve sua experiência pessoal, você se considera cristão, parecido com Cristo e segue Ele de coração, de verdade, você não pode levantar uma bandeira como essa. Na verdade, você não deve seguir
nenhuma ideologia que não seja Cristo. Você não há ideologia econômica, política, filosófica, não há nada desse mundo que vá representar 100% da sua vontade, porque somente Cristo representa 100% da vontade de Deus, e a vontade de Deus deve ser a nossa vontade. Você está entendendo? Então, se você levanta a bandeira do feminismo, você levanta a bandeira, é lógico, de coisas boas. Há ali coisas boas, ali é a pregação da liberdade, ali é a pregação de coisas que realmente são boas, mas há ali também a pregação de coisas ruins, que são contrárias à vontade daquilo que Cristo disse um dia. O fato do aborto, o fato da quebra do homem como líder de uma casa, eu não vou entrar em questão do assunto, tá bom? Eu não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo porque não é o meu objetivo, eu preciso ser rápido aqui na resposta. Mas, se você apoia o feminismo, você, ao mesmo tempo que apoia coisas que são boas, que Jesus apoiou, você apoia aquilo que ele não apoiou, aquilo que ele é contra, aquilo que ele odeia, inclusive. Então, se você quer pregar a liberdade, se você quer pregar coisas boas, levanta a bandeira de Cristo, levanta a bandeira do cristianismo. Você verá na palavra de Deus a revelação de um Jesus que respeitou as mulheres, que reconheceu o lugar delas na sociedade, que foi um homem excepcional nesse assunto. Que a gente encontra o Espírito Santo falando através dos seus discípulos, para o homem, para o marido amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Você tem noção do que é esse amor? Então, se você quer realmente levantar a bandeira de proteção pelas mulheres, você quer levantar a bandeira de respeito, pois é, levanta a bandeira de Cristo e não levanta a bandeira de nenhuma ideologia. Eu não estou falando agora especificamente do feminismo, qualquer uma, machismo, qualquer uma, não representa 100% da sua vontade. O que representa você, o que representa a gente é Cristo. Não é religião, não é sistema político, não é ideologia, não é filosofia, é Cristo. É Ele que a gente tem que seguir e deve entregar a nossa vida todos os dias, mais e mais, para que a gente possa ser de glória em glória, parecer a imagem e semelhança de Cristo. Respondido, eu espero ter explicado de forma correta para você. E assim a gente caminha para a última. Calma lá, que a última... Tá bom, ok, eu não entendi. Aqui, eu não tô achando a última, mas a última é basicamente do Vitor Toigo, talvez você conheça. E ele havia me perguntado assim, fala um pouco sobre o seu círculo de amizade durante a pandemia. Bem, meu ciclo de amizade diminuiu muito mesmo. Muitas pessoas saíram da minha vida, algumas entraram e aqueles que eram mais íntimos permaneceram. Aqueles que haviam de permanecer, permaneceram. Aqueles que haveriam de sair, saíram, tá bom? Porque uma amizade, na verdade, ela é formada do compartilhamento. O compartilhamento e a aceitação. A partir do momento em que alguma das partes, seja a minha ou a do outro, pare de compartilhar, pare de aceitar um ao outro, a corrente de amizade é quebrada, não tem jeito. Então, realmente, muita gente parou de falar comigo, na verdade, muita gente que eu parei de falar, assim como teve algumas que permaneceram, algumas que vieram novas, mas basicamente isso, todas online. Isso é horrível, cara. Eu realmente odeio. Eu tô odiando essa quarentena, é uma coisa muito ruim, muito estressante a pandemia, mas a quarentena em si, ter que ficar isolado, não poder dar um abraço apertado nos amigos. Mas enfim, né? A gente precisa se cuidar. É com essa mensagem que eu termino o meu vídeo. Que você se cuide, se guarde em casa, apesar de toda dificuldade. E é isso aí. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você já inscreveu-se, ative o seu sininho, porque é muito importante toda vez que eu postar meu vídeo aqui, tá bom? Muito obrigado por tudo. Se qualquer coisa, deixa aí nos comentários a sua opinião, o que você acha, diz aí pra mim. Ou então, um comentário qualquer, você está aberto aí pra falar o que você quiser. Eu vou estar lendo, eu vou estar respondendo qualquer coisa. Muito obrigado por tudo. Amo vocês. Falou, falou, falou.